Olá a todos e sejam bem-vindos de volta para o final da segunda temporada. Para hoje não poderia ser diferente, temos um episódio muito especial. Está no ar mais um episódio de História Revista. Com direito a avião e tudo. Três edições da muito esperada videogame para fechar este segundo ano do nosso programa. Serão momentos diferentes ao longo de sua vida. A primeira de todas é a edição 5, com o jogo do ano lá nos Estados Unidos, o primeiro Sonic. A Nintendo está chegando no Brasil. Mapas exclusivos e mais de 300 fotos coloridas, tá pensando o quê? E quantas delas serão trocadas por vídeos? Só o bastante, como de costume. A revista Videogame se diferenciava pela sua linguagem, que não forçava para tentar ser legal e nem fazer aquele monte de firula que costumavam fazer por aí. Ou falando de uma forma mais direta, eles não tratavam o leitor como se ele fosse um retardado. Tinha uma parte ou outra que a explicação ficava mastigada ou simplificada demais, só que era coisa que acontecia. Tinha hora que não dava para fugir disso mesmo. O mais longe que costumavam ir eram os desenhos desse carinha que aparecia pela revista, e sempre achei muito legal como ele era colocado no contexto dos jogos. E como a abordagem deles era diferente, acabava sendo um ótimo contraponto à Ação Games e Super Game Power, porque as duas basicamente davam as mesmas notícias com palavras diferentes. Como por exemplo, a chegada da Nintendo no Brasil, ou ao Brasil. A suspeita é de que seria pelas mãos da Gradiente, o que acabou acontecendo mesmo. E já apostavam no lançamento oficial do Game Boy e da concorrência com a Tectoy, que seria bom para o consumidor. E também o combate à pirataria. Falando na Tectoy, tem outro artigo sobre a fábrica de aventuras, ou como funciona a fábrica deles em Manaus. Tem uma descrição da linha de montagem e fotos de como eles montavam o Master System. Coisa que era sempre legal de se ver, a Tectoy sempre foi muito acessível quanto a isso. Essa aqui não foi a única matéria que eles foram lá na fábrica mesmo. Outra notícia. A Paraíba ganha locadoras. É a videogame locadora com mais de 700 títulos. Fica em Campina Grande e já anunciou que vai abrir uma filial em João Pessoa. Também tem a Bubblegum e mais aqui embaixo da página a Loca Loco. Abriram em São Paulo e já pergunto aqui aos nossos espectadores se podem informar nos comentários se esses lugares ainda estão abertos hoje depois de 20 anos. E se alguém que frequentou e foi sócio, pode contar aí alguma história sobre esses lugares. Essas coisas sempre são legais. No meio dessa página tem um novo portátil que acabou de chegar pela SEGA, o Game Gear. Veio com a sua tela de 3,2 polegadas e 4096 cores. E que vai receber aquele acessório para pegar sinal de TV. Chega no começo de 92 e vale a pena esperar. E por que não valeria? TV portátil? Aliás, vale falar que existe um cabo que dá para ligar qualquer videogame nesse aparelho do Game Gear. E agora, lançamento. O primeiro é um que joguei muito nessa época, o Robocop 2. Que foi um jogo ambicioso demais para sua época. À primeira vista parece que é aquele jogo de ação que estamos habituados, anda para lá e para cá, atira, plataforma, passa de fase. Mas aqui esse foi um jogo com camadas, e eu nunca entendi como é que era. Pelo que explico aqui, é preciso apreender os tóxicos espalhados pela fase. No mínimo 2/3 de tudo que tinha por lá. E também quando aparecesse o inimigo piscando, que é o traficante, em vez de atirar, era para encostar nele. Aí o cara vai preso. Aí quando chegava no final da fase, caso não tivesse completado a missão, o Robocop ia para essa fase de treino de tiro, que sempre pensei que fosse uma fase de bônus. E também tem uma conta para fazer aqui. Se essa contagem não fosse alcançada, era preciso repetir a fase anterior até que uma das coisas fosse completa. O problema disso é que, de acordo com o que eles mostram por aqui, existem passagens secretas pelas fases. E as coisas a serem coletadas estão todas dentro dessas passagens. E para encontrar essas passagens, é preciso fazer coisa como se abaixar e atirar, ou então apertar para cima em lugares aleatórios pela fase. Aí o Robocop vai parar numa fábrica de drogas e é só fazer a coleta. Lá nessa época, no meu velho Dynavision 2, eu não fazia ideia de que tinha que fazer essas coisas e acabava que
Jogava a primeira fase 10 vezes até conseguir passar para a segunda de verdade. Aí por causa desse processo perdia todas as vidas e continuos na primeira, quando chegava na segunda já estava de saco cheio de jogar Robocop. Acabou que o mais longe que eu fui foi mesmo a primeira plataforma da segunda fase, isso porque ela é uma armadilha. Acabou também que nunca vi, por exemplo, a batalha final contra o Robocop 2 que dá pra ver aqui nessa parte. Esse jogo nem era tão longo, mas era difícil de chegar lá. Enfim, a parte final é que esses problemas poderiam ser evitados com uma leitura do manual de instruções. E olhando por esse ângulo, era um jogo bem legal. No mínimo, ele limpou a má reputação que foi deixada pelo primeiro jogo. Mais Nintendo. Bart e os Mutantes do Espaço. Continuação de um detonado de um dos jogos mais falados da época e que sempre quis saber como é que era. Aí quando consegui achar o jogo, que bela porcaria que ele é, viu? Pula pro próximo. Skate or Die 2. Um dos jogos mais falados nessa época e que sempre fui muito curioso também. Só consegui jogar mesmo nos emuladores e até que é bem feito. Temos que ver também que praticamente o único concorrente era o modo de skate dos jogos de verão lá no Master System e no Mega. E um outro que se chamava 720, que foi lançado no Flipper. Ele teve uma versão caseira, mas não ficou tão boa por causa do controle, que não conseguiram adaptar direito. Clássico, clássico. Vamos ver mais um aqui. Rockman, o primeiro, sem continues, sem password, sem rasteira. Toda aquela dificuldade e ainda assim foi detonado em apenas 12 fotos. Era mesmo outro tempo. Maniac Mansion no Nintendo, e continuou sendo um point click assim como foi no original de computadores. Não sei até onde que esse do Nintendo deu certo, mas a série mesmo foi uma dessas que marcou época. É uma pena que quando fecharam a LucasArts nesse ano que passou, ela foi pro saco junto com a produtora. Também para o Nintendo, Captain Skyhawk, jogo de nave com essa tentativa de visão 3D e que é bem bacana esse jogo. É um negócio de que tem os alvos e na hora certa de passar por eles tem o momento certo de atirar. Uma coisa para fazer cálculos e pensar em vez de atirar feito doido. Na outra página, Battle Chess, um xadrez que saiu para vários sistemas e é aquele esquema de que as peças lutam entre si. E mais para cá, o primo do Skate or Die, Ski or Die, jogos de inverno, tão bom quanto o outro. Do Nintendo 8 bits agora tem o Game Boy, Super Mario Land, o seu plataforma que não é aquele em versão reduzida. É o seu próprio Mario numa aventura própria com próprios elementos e um próprio vilão e um próprio mundo para ser explorado propriamente. Desde aqui se firmou que a onda dos portáteis era coletar moedas. Existem muitas e muitas e muitas passagens secretas que levavam para salas e caminhos cheios de moedas. Era para chegar lá no final com muitas vidas acumuladas e ainda por cima inventaram que o disparo da Flor de Fogo servia para coletar moedas também. Falando em disparos, também pode entrar no assunto de jogo de nave, o Nemesis aqui da Konami. Ótima adaptação. E mais aqui tem o Dr. Mario, praticamente o mesmo do Nintendo, mas sem as coisas. Saindo da Nintendo e indo pro lado da Sega agora. Operation Wolf no Master System, original do Flipper e chegou com o jogo da pistola. Assim como a do Flipper, também fez muito sucesso. Outro que vem do Flipper, Paperboy, o entregador de jornais, mais um jogo da Midway que aproveitou a mesma base de seus outros jogos. E eu nunca consegui entender os controles. Mais um aqui, o especial Pistola, Shooting Gallery, uma coletânea de tiro ao alvo com gráficos bem legais. Rambo 3, olha ele aí, o jogo que seus fãs esperavam. Wanted, esse é no Velho Oeste, não podia faltar, claro. Gangster Town, tiroteio com tema de máfia que é bem legal também, e todo estiloso. E o último, Assault City, tiro em robôs invasores. Vimos aqui vários jogos de pistola do Master, mas o título mais errado ou mais controverso, como quiser chamar, ficou ausente dessa parte, que é o Safari Hunt. Que a ideia é uma caçada, atirar nos animais e tal. Mas aí é quando a gente chega no final que aparece o problema. Aparece escrito na tela que o jogador é tão bom com a pistola laser que ele já pode ir para um safari real com uma arma de verdade. Agora imaginem isso escrito na tela, nesses tempos de GTA V, Call of Duty. A cagada que não ia ser, já é feia a coisa do jeito que tá. Ah não. Vamos logo ver os 16 bits aqui. O lançamento mostrado na capa, o primeiro Sonic,
premiado como jogo do ano na Consumer Electronics Show de 90. Realmente não tem muito o que falar que já não tenha sido dito anteriormente. Nós falamos do Sonic no episódio da primeira temporada, vale a pena dar uma olhada por lá também. É por isso que vamos daqui direto para mais lançamentos, com o Last Battle. Aqui tem um mini detonado, aquele que é de ação baseado no Fist of the North Star, que tem o Kenshiro. De novo um título que sofreu com a localização americana. Foi esse e a versão do Master System que foram mudadas e acabaram sem relação uma com a outra. Nem precisa falar que a primeira coisa que saiu foi a violência. O resto, detalhes que descaracterizaram os personagens e pouca coisa sobrou do original. E agora, mais lançamentos que não são bem lançamentos porque são jogos de Atari. Nessa época já eram velhos. Alguns, no mínimo, deviam ter uns 10 anos que foram lançados, mas valeu a intenção. O bom é que assim descobrimos o nome desses jogos. Em vez de falar aquele da navezinha, aquele do dragão. Esse primeiro aqui, Dragonfire. Jogo que tem 2 telas e que muda o esquema de uma para outra. Ice Hockey. Provavelmente foi daqui que saiu a inspiração para fazer o NBA Jam e o outro de hockey no mesmo esquema. Era do Flipper. Ou então viajei legal nessa história. Pressure Cooker. Esse daqui eu realmente não faço ideia de como é que funciona. Próximo. Senhora Pac-Man. Dessa vez não foi considerado um fracasso e mal feito, assim como o jogo do marido. Se no Flipper realmente foi um jogo melhorado, aqui ele não fez feio também. Tênis. Um jogo de tênis. Bola, raquete, rede. Como não existia nenhum outro jogo do tipo, dava para chamar com esse nome direto ao assunto. A mesma coisa como fizeram no próximo. Video Pinball. Autoexplicativo e bem legal também. Frostbite. Conhecido como aquele do esquimó que monta o seu iglu. E tem que ser rápido antes que o tempo acabe e ele fique congelado. Esse daqui fez muito sucesso na minha casa, tudo que é parente fazendo fila para jogar. Jogos de Atari. É com eles que nós vamos acabar esta primeira parte do episódio de hoje. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais uma. So checho nakalankano rescue team tugenda kubanga twolekera sinema ate nate jukira sinema ne kusiba kuba naffe aba Ramon Films Productions kajitoba waraba filimu nga Who Killed Captain Alex toyina kusubwa eno rescue team okuvirira mbannaffe aba Ramon Films Production baana bawano banna Uganda gambye nyumiru action packed rescue team stop deadly kicks Ramon tosubwa rescue team kajitoba waraba filimu nga Who Killed Captain Alex nani stop deadly actions Ragambye china Uganda gwe china Uganda naye chintabuli china Uganda chintabuli Uramuro coming soon very soon near you kuno gwa muliro fire tulina n'omuchina uno bamuyita Bruce Bay original names action comes from the word go take non-stop movie olaba yagambye obutasubwa gwanya nasubwa Ramon Films Production bali ku mukutu www.ramonfilmsproduction.com. E a segunda parte de hoje é a edição 12. O Mega Man 4 deu as caras. Os Simpsons foram para o Mega Drive e o Strider luta no futuro para salvar a Europa. O resto do mundo que se vire. Nas notícias do dia, primeiro tem uma reportagem com o piloto da MotoGP Alexandre Barros. Nessa época, lembro que as corridas dele passavam na Band todo domingo. Só que isso já faz tanto tempo que o cara já se aposentou, ele não corre desde 2007. Foi legal como eles fizeram isso, pegaram o piloto de moto para ir o jogo de moto, tipo quando mostraram o Senna testando o Super Monaco GP. Game Boy Executivo. Lançamento para o portátil de jogos que não eram jogos, eram programas para ajudar. Foram o guia de viagem e esse outro que era a guia de pronúncia e escrita de vários idiomas.
tinha uma calculadora ainda por cima. Isso sempre foi feito e teve um auge no tempo do Game Boy Color e do Advance, que lembro de terem falado que tinham inventado até um radar para ajudar na pescaria. E imagino que eles devem ter inventado algum também que cuidava de horário de trem e de ônibus. Não duvido nada. Game Genie, mais poderes, o famoso adaptador que abriu uma tela para entrar com códigos. Aí dava para conseguir vidas infinitas ou invencibilidade, seleção de fases, o que estivesse ao gosto do freguês. O que eles não falam muito foi que a Nintendo tentou proibir o do Nintendo 8-bit. Um papo de que eles quebravam a patente do Nintendo, isso e aquilo, e que eles podiam também quebrar os jogos. Sempre uma boa desculpa que deve ter funcionado, porque até que eles demoraram para fazer o do Super Nintendo. E claro que a primeira coisa que aconteceu depois disso foi achar um código para controlar os chefes do Street Fighter. Aqui podemos ver também o do Mega Drive, e aqui no Brasil alguns devem lembrar daquele sistema Nintendo que vinha com um acessório embutido, o Genicom. Ele era vendido nas lojas, mas o seu anúncio oficialmente era feito no Telecisam. Esse daqui ninguém se lembra. Foi o programa de televendas do Silvio Santos que passava domingo de manhã, mas muito cedo. Se você se lembra, já pode deixar o seu joinha aí no vídeo. Mas agora é hora dos lançamentos do mês. O primeiro, Super Castlevania 4, que mais uma vez nunca teve gráficos tão bonitos como os dessas fotos aqui. O certo seria nem colocar o jogo em movimento para mostrar aqui, mas vamos fazer uma comparação. Nem faço ideia de como eles conseguiram essa qualidade, mas é incrível como um jogo de terror ficou mesmo perfeito. Aqui não foi exatamente um review, mas um detonado passo a passo de todas as fases. Este jogo, em parte, foi um remake do primeiro Castlevania do Nintendo 8-bit. Só que eles pegaram e fizeram todas as melhoras que a gente nem imaginava que o novo sistema podia fazer. Esse jogo é do bom mesmo, continua tão bom quanto no dia do seu lançamento. Agora o Nintendo 8-bit, Mega Man 4, o meu favorito de todos, que no geral tá longe de ser um dos melhores, mas consigo sempre voltar para esse numa boa. No final do terceiro jogo, aparentemente o Dr. Willy tinha morrido. E agora o vilão era outro cara, o Dr. Cossack, que veio com a mesma história, e lá foi o Mega Man cuidar de tudo para descobrir lá no final que o Dr. Willy não tinha morrido nada. Ele tinha sequestrado a filha do cientista soviético e obrigou o cara a fazer tudo aquilo. Neste jogo aqui foi a primeira aparição do tiro carregado. E também tinha umas armas escondidas em algumas fases que ajudavam a prosseguir, mas também serviam para bater nos inimigos. Uma delas achei por acaso, por algum motivo errei um pulo fácil e quando caí no buraco tinha essa arma nova lá embaixo. Na parte dos gráficos, algumas fases tinham efeitos que nunca tinha visto fazerem antes. Eu não sabia que meu velho Dynavision 2 era capaz de fazer uma chuva como a dessa fase. Ou então, como uma outra que mudava do dia para noite conforme se avançava. Esse daqui é um grande jogo e aproveito para convidar todos a assistirem o nosso especial do Mega Man que saiu já faz um bom tempo e tá lá no nosso canal. É só clicar e assistir. Mas só depois que acabar o episódio de hoje. Vamos prosseguir aqui. E aqui chegamos a outro grande momento dessa edição, que é o detonado do The Immortal no Nintendo. E de novo tem o esquema das fotos que ficaram muito boas. Uma coisa que é ainda mais incrível porque é o Nintendo 8-bits e sabemos qual é a desse jogo. Mas o jeito como escreveram esse detonado, com as coisas de use o ataque, use o escudo, pegue o medalhão, rebata o fogo, parece que é o melhor jogo da história. No mínimo é interessante, mas sabemos que ele não é tudo isso. É complicado e difícil demais, que nem dá para acreditar que o detonado todo só levou 3 páginas. O mesmo já não se pode falar do Strider do Mega Drive. Essa coisa ignorante de 8 MB de memória que veio direto do Flipper. Não que o Strider precisasse mesmo de um detonado. Esse é um jogo de ação que não pede que procuremos por chaves, itens. Falando assim, parece fácil e até reduz o jogo a uma fórmula. Só que ele também não é essa coisa de apertar o botão certo na hora certa e pronto. De novo eles capricharam nas fotos, mas realmente sabemos que esse é o visual que o Strider teve. E nem precisava ajustar muito a TV. Depois desse tem mais um que é clássico. Alien Storm. Também no Mega Drive, também direto do Flipper. E dessa vez pelas mãos da própria Sega. Quando fizeram a conversão, eles cortaram alguns detalhes, como era de se esperar, mas essas coisas que ficaram de fora
acho que davam um tom de comédia pro jogo. E quando elas saíram, parecia até que o jogo no Mega Drive era uma invasão alienígena séria. Mas a coisa que sobrou mesmo foi o final em que os personagens estão dançando. Aqui se trata de um jogo de ação um tanto diferente. Primeiro, escolhemos um dos 3 personagens e os comandos já podem confundir os jogadores. O ataque é um tiro, mas é um tiro de curta distância. O ataque especial e um avanço rápido para frente que pode ser combinado com um ataque. Para dar um pulo, antes tem que dar uma corridinha com 2 toques para frente e apertar o botão de avanço rápido. E isso era necessário porque, além da barra de energia vital, existia a barra de energia da arma, que quando acabava, o jogador não podia atirar. Ele tinha que ir lá e dar porrada com a arma. E era uma coisa a ser calculada, porque se o jogador atirasse demais, usasse demais o especial à toa, ele ficava sem energia e só sobrava mesmo dar coronhada. O jogo normal alternava com as fases que eram de porrada de rua, com as de corrida e tiro, e essa outra de tiro em primeira pessoa. E aqui não tem desculpa, é para sentar o dedo e destruir tudo que aparecia. Atirar no cenário era importante porque era lá que estavam escondidos os itens de energia. Um jogo de ação diferente que acho que dá para chamar de clássico também. Pode não ser tudo que os outros alcançaram, mas continua importante. E mais uma que veio do Flipper. Forgotten World, da Capcom. Master System, que também saiu para o Mega Drive. Esse daqui me parecia ser um jogo de ação e também fiquei confuso quando percebi que o soldado que controlamos não anda pela tela, mas se flutua. E como ele pode atirar em qualquer direção com a sua arma e o satélite. Durante as fases dava para pegar dinheiro, que aí compramos mais armas e itens. Um jogo diferente que tem lá seus momentos, mas não é tão interessante quanto parece. Anos depois foram lembrar desse jogo quando saiu Marvel vs Capcom. Eles pegaram um desses soldados para aparecer como ajudante durante a luta. E depois disso ficou esquecido de novo. E chegamos ao Game Gear. O portátil recebeu um jogo chamado GG. Que ironia. GG Shinobi. Aventura bem no estilo que cada fase era libertado um ninja de cor diferente e cada um tinha o seu poder. Ou caso não tenha ficado tão claro assim, a ideia é mostrar que esse portátil maldito tinha cores. E por causa disso, ele tinha jogos melhores do que aquele outro que é preto e branco. O uso do ninja certo é importante e no texto do detonado dá pra ver como isso pesa durante o jogo. Uma ideia meio clichê, mas que foi bem usada. Isso nós temos que reconhecer. E depois dessa já estamos no final da segunda parte com 2 lançamentos para o Turbo Game. Estes jogos já estão arrasando por aí e já estão mesmo, só que com seus nomes originais, que são Videomation e Micro Machines, sem necessidade da mudança de nome. Como é o fim mesmo, temos agora tempo para mais um intervalo comercial e logo voltaremos com o último bloco do episódio de hoje. Aguarde aí. Now, Sega challenges you to experience Segascope 3D. 3D so real, it puts the action right in your face. Not even 3D effects like these can match what you'll see through these amazing Segascope 3D glasses. Games and accessories sold separately. And nothing but the experience itself can give you the challenge and excitement of Sega games like Zaxxon 3D, coming soon, and Missile Defense 3D, Segascope 3D, only on the Sega system. Sega, the challenge will always be there. E para o último bloco de hoje, vamos mais um pouco para o futuro, mais exatamente março de 1996, a edição 59. Vamos ver aqui Samurai Shodown 3, Jax, Final Fight 3, Toy Story e os novos golpes do Ultimate Mortal Kombat 3, fazendo fortuna por tudo que é flipper por aí. Como já dá pra ver, passou um tempo a mais, a videogame se reformulou e se mostrou novamente com a melhor diagramação entre as revistas brasileiras, ou pelo menos a mais organizada, sem poluição, sem excesso. Claro que a arrumação, as cores e as fontes ainda gritam anos 90, mas ainda assim está muito melhor do que os outros faziam. Infelizmente aquele carinha que parecia o Calvin acabou saindo também. Mas aí vamos ver as notícias do dia. Essa tentou se adiantar por demais. Rola um boato de que vem por aí o Mortal Kombat 4, agora que lançaram o Ultimate no Flipper. Talvez ainda não fosse o caso, porque antes de lançarem o 4 ainda teve o Trilogy e aquele do Sub-Zero. Aí sim foram falar do quarto jogo.
quem já está mesmo quase para chegar é o seu primo distante Killer Instinct 2, que tinha um hardware tão ignorante que chegou mesmo para dar porrada em todo mundo que passasse pela frente. Aqui eles falavam mesmo da máquina que, se fosse preciso, podia ser usada para derrubar a parede até. Lançamentos do mês e reviews rápidos. Primal Rage no PlayStation. Aquele de luta dos dinossauros, que os gráficos até que ficaram bonitos, mas o jogo em si é uma bela de uma porcaria. Go Store, o primeiro Win Eleven, a sua versão internacional que tinha as seleções em vez dos times japoneses. Saiba mais sobre esse jogo lá no nosso especial futebol. Geon Cube, um Tetris em 3 dimensões que já apareceu em outros sistemas, só que aí eles tinham colocado outros nomes. 3D Pitfall, Blockout. Só que esses daí eram um tipo de 3D falso, aqui é gráfico poligonal de verdade. Thunder Strike 2, Saturn. Um simulador de helicóptero que dizem ser um jogo bem simples, mas pelo menos em gráficos não tá muito feio. Mas é só o que parece. Ridge Racer Revolution. A primeira continuação que foi contra o que se imaginava e realmente trouxe coisa nova. Não foi só uma expansão, como todo mundo pensava que era. Os gráficos melhoraram, mas foi bem pouca coisa. Passado o momento de que esse jogo é uma novidade, tanto faz jogar esse ou o primeiro Ridge Racer de tão sem graça que ele fica. Kawasaki Superbike Challenge, corrida no Super Nintendo, que é bem legal, é como se fosse uma sequência de um antigo jogo dos computadores, que a visão era essa mesmo. Com certeza foi para fazer algum tipo de frente com os jogos de corrida em 3D que tinham começado a aparecer e que tinham vários tipos de visão. Era para mostrar mesmo do que os 16 bits eram capazes. Daqui vamos para as versões 16 bits dos jogos do Toy Story. Não foi novidade que esse jogo chegaria e foi muito bem recebido. E entre as duas versões, a do Mega Drive tem uma fase a mais que nem faz tanta diferença. Ambas têm bons gráficos e todo o resto é bem feito. O grosso do jogo são fases de plataforma que são bem fracas e repetitivas. As outras, que são de outros tipos, incluem uma de carro de controle remoto e uma que é como se fosse FPS, mas sem os tiros. E até que foi uma surpresa, quando todo mundo dizia que o próprio Toy Story já era uma revolução da computação gráfica, eles não podiam fazer menos no seu jogo. Também foi lançado para o Game Boy e mais tarde o PlayStation 1 ganhou o Toy Story Racer. Foi quase na época do segundo filme. Mais uma página e temos aqui o Mega Man X3. Muito esperado e chegou com mais novidades do que o costume de um jogo de Mega Man. É aquele papo de sempre, voltaram Sigma, o esquema dos chefes, armas. E o que tem de novo é um sistema de chips a serem achados que melhoravam as partes da armadura. Só que a maior de todas foi que finalmente o Zero virou um personagem jogável. Depois daqui foi lançado nos 32 bits e computadores, só que essas versões não foram bem recebidas, já que basicamente eram a mesma coisa do Super Nintendo. Só o que tinham de melhor era a música, que veio com qualidade de CD, e a abertura, que era uma animação. Lançado depois também nos 128 bits, naquelas milhares de coletâneas que eles fizeram. Isso aqui tá parecendo um flashback do ano passado, que vamos falar da Capcom mais uma vez, e tem que ser justamente do Final Fight 3. 24 MB de memória. Mais uma vez voltamos a Metro City para dar porrada na nova gangue que apareceu. Voltaram o Gaio e o Hagar, que continua prefeito, e tem 2 personagens novos aqui, o Jin e a Lucy. E o jogo era para 2 jogadores. Podiam ser 2 humanos ou então um humano e um controlado pelo computador. Também de novidade, inventaram que se pressionar um botão, dava para manter o jogador virado para um lado e andar para qualquer direção, que era bem útil também. E inventaram golpes que os comandos eram especiais, tipo um Hadouken e essas coisas. E podiam ser ataques normais ou especiais. Outra que foi pega do Street Fighter era aquele esquema de encher uma barra e entrar com um comando para dar um super ataque especial depois. E ainda tinha que durante as fases, quando chegávamos em certos momentos, dava para seguir caminhos alternativos, se a gente fosse direto para frente ou então quebrasse uma porta no cenário. Tá tudo muito bom e na teoria é um jogão, só que nem tanto assim. Quando vamos lá nós vemos que não é tudo isso. Eu pelo menos não gostei tanto, mesmo com tantas novidades, ainda achei muito parecido com Final Fight 2, que sempre considerei muito sem graça. Outra coisa que achei que atrapalhou também foi que eles foram muito a fundo na coisa de deixar o personagem com um visual radical. Em vez de melhorar o visual, eles caíram nos clichês. A Lúcia é a loira de shortinho.
O Jin é o cara que entra mudo e sai calado. E pra acabar, o Hagar ganhou esse visual de bermuda apertadinho e rabo de cavalo que é sem comentários. E ele nem de longe parecia que era o mesmo cara do Street Fighter Zero. Acabou que esse é um jogo médio. Não é o desperdício completo, mas também não é essa maravilha toda. Nessa época, no meio da revista Videogame, tinha esse revistinho ou essa revistinha, que são as páginas do meio. O assunto se desvia por alguns minutos para falar de outras coisas e mostrar os classificados, recordes, cartas, desenhos dos leitores. E aí depois continua a revista normalmente. Agora vamos ver o Sega Rally para o Saturn, a adaptação de um dos melhores jogos de corrida que o Flipper já viu. Só pelo sistema de física ele já vale muito, mas o jogo todo é incrivelmente bom e essa versão não ficou abaixo da média como ficou o Daytona. Ficou bom mesmo com as perdas gráficas. O que teve de ruim, de novo, foi que para jogar direito precisava de um controle analógico, não tem jeito. E também a história de que, como foi um jogo tirado direto do Flipper, ele é muito curto. São 4 pistas que rendem um tempo extra de jogo, porque é aquela história de dificuldade crescente, leva um tempo para dominar o controle, aprender como é que se joga nessas pistas. É progressivo, mas é rápido. Lançado depois no PlayStation 2 e espero que qualquer dia lancem no 3 também, como já fizeram com Daytona. Mais adiante temos aqui o Jax, olha ele aí mais uma vez. O lagarto do 3DO em sua adaptação para o Saturn, que também apareceu no PlayStation e no PC. Era para ele ser o mascote do 3DO, mas como o sistema não deu muito certo, eles foram lá e levaram o cara para passear em outros sistemas. E acabou virando uma franquia com o sucesso que ele fez. Se trata do mesmo jogo que o 3DO tinha, sem nada de novo e sem nenhum corte, pelo menos até onde sabemos. E acabou que nenhuma dessas outras versões conseguiu bater a original do 3DO. Isso vai diretamente naquela coisa de que o jogo foi criado de acordo com aquele sistema. Então é lá que ele vai funcionar melhor. Já vimos isso acontecer muitas vezes, então acredito que seja uma regra. Ainda no Saturn podemos ver aqui Wing Arm, combate aéreo do tempo da Segunda Guerra no estilo Ace Combat, ou Combate. Esses gráficos até que estão bons para sua época, e se a gente olhar de longe até que lembra um pouco o Heroes of the Pacific, no PlayStation 2. Combate aéreo na Segunda Guerra do mesmo jeito que esse. Parece que é bom mesmo. Vamos dar essa moral para ele. E agora chegamos finalmente ao jogo da capa, Ultimate Mortal Kombat 3. A atualização que trouxe coisas e complementou esse capítulo da série. Muita gente percebeu que parecia que faltava coisa no primeiro lançamento. Mas todo mundo foi pego de surpresa quando apareceu esse Champion Edition de repente. Isso se deve ao fato que todo mundo traduziu errado quando os produtores falaram que depois do lançamento do 3 viria o Ultimate. Entenderam que ele dizia que iam lançar o Mortal Kombat definitivo e que este seria o último jogo da série. Eles não entenderam que o jogo se chamaria Ultimate e que iria complementar o jogo. Ainda mais quando na fase de produção apareceram fotos por aí, mas ninguém percebeu que nelas estavam a atriz que fazia a Kitana e a Mileena e os ninjas. Mas ninguém se perguntou o que tinha acontecido com eles quando chegou o jogo. Aqui as novidades principais foram os personagens que apareceram, a Kitana, a Jade, Scorpion e Reptile. Eles já estavam na tela de seleção e tinha mais o Ermac, Sub-Zero clássico e a Mileena como secretos. E como secretamente secreto tinha o Smoke na forma humana. Isso aí foram descobrir só depois. E todo mundo ganhou um combo e um golpe novo aqui e ali. Para o final apareceram também os prêmios por acabar com o jogo. Quando a gente ganha do Shao Kahn, não é preciso exatamente largar o controle e ver o final. Cada um desses símbolos dá uma coisa e também dá para ir lá e lutar contra os secretos. Ou então times, no estilo como tinham as duplas do primeiro jogo. Sendo que agora são até 5 inimigos seguidos no mesmo round, olha só. Tem vários de demonstração de fatalities que são segmentados, ou então o último que mostra todos de todos, mas que só aparece naquele campeonato para 12 pessoas que nunca ninguém jogava. Este foi Ultimate Mortal Kombat 3. Um bom jogo no Flipper que vamos falar melhor no seu próprio especial no futuro. Melhor assim do que fragmentar o assunto. Então aguarde. Na página seguinte tem mais um direto do Flipper, Real Bout Fatal Fury. O que é meio que um remake do primeiro, que foi lançado lá atrás e que ainda se chamava King of Fighters. Esse daqui veio depois do Fatal Fury 3, que continuou a história e trouxe junto os personagens que estrearam nesse jogo. Tem até alguns chefes que agora viraram selecionados.
Voltou o esquema também de que ao vencer o round, o jogador ganha uma qualificação pelo desempenho, e quando acaba de jogar isso define o seu ranking. Isso, no Battlefield 3, definia quais os chefes que iam aparecer, ou alguma coisa do tipo que nunca entendi direito. Também voltou o esquema dos planos de luta, só que eles estavam de acordo com o terceiro jogo, que deixou de ser 2 para que a luta corresse em 3. A luta acontece no do meio e o de cima e o de baixo são só para desviar. Apareceram também de um jeito mais claro os golpes especiais mais poderosos. Também inventaram aqui a onda de quebrar a parede dos cantos da tela. Isso dava para jogar o inimigo para fora e ganhar a luta de um jeito mais rápido. Alguns lutadores também tinham um ataque no chão. Isso e a parede são influência direta do Virtua Fighter. Isso eles nem tentaram esconder. Esses últimos podemos ver que são influência direta dos jogos de luta 3D que já faziam sucesso nesse tempo. E é um jeito de se modernizar enquanto jogo 2D. Afinal, isso não é desculpa para que eles não pudessem usar esse tipo de elemento. Na parte da história, acontece que no final oficial, eles mataram de vez o Diz. Isso já estava escancarado no pôster que podemos ver também aqui na contracapa. Esse tudo bem que eles traduziram aqui, na verdade devia ser adeus, como está escrito na propaganda original. Mais uma desculpa para poder virar as páginas direto para o final da revista e dessa segunda temporada do nosso programa. Este é o fim das nossas atividades dentro do ano de 2013. Mas antes de finalizar mesmo, temos aqui mais um brinde. Pelo que entendi, basta usar essa aqui do Steam e vai acontecer uma mágica que várias coisas vão aparecer na sua lista de jogos. Uma delas é esse que está na tela agora, Dead Island. Esse é um jogo do ano que vem cheio de coisas extras. Para isso basta responder qual foi e onde está o jogo que se passa no Velho Oeste que apareceu hoje. O primeiro que responder certo leva o prêmio. Simples. E como hoje é o último episódio, nós vamos dar um prêmio também para o segundo que responder certo. Então vamos lá, procurem, achem e respondam aí embaixo. E essa é a parte que normalmente pedimos joinha e para mandar o link para a galera, mas também vamos dar um tchau por enquanto. Vamos agradecer por toda a audiência durante esse ano que mutamos o programa para o canal oficial, a distribuição de prêmios, apareceu a parceria, demos uma boa mexida no programa todo e sempre inventando alguma coisa para levar nossas coisas até você aí do outro lado do monitor. Também vou fazer um agradecimento a todo mundo que pegamos emprestado os vídeos de gameplay que nós usamos. Espero que ninguém tenha se incomodado e acho que é o caso porque até hoje não veio ninguém reclamar, então vamos torcer para que continue assim. Em todo caso, nós sempre colocamos o crédito lá para saberem que o seu trabalho também é apreciado e novamente, muito obrigado pelas imagens. E também tem que mandar um agradecimento especial pro pessoal lá do Fórum UOL, que sempre deram uma grande audiência pro nosso programa toda vez. E eu sei que vocês sempre falam, mas vai ficar no mistério se eu sou ou não o HGB. Vamos ver aqui o que podemos fazer para continuar com tudo isso e, dentro do possível, no ano que vem vamos ter muitas coisas e manter o programa vivo. Vamos manter todo mundo informado do andamento da terceira temporada, de quando começa, quando vai ter alguma coisa. Já sabem o procedimento. Até lá, vamos agradecer mais uma vez por nos sintonizarem mais de 50 vezes nesses 2 anos. Um grande abraço a todos e até a próxima temporada.